aí pessoal, tudo jóia? Vou mostrar para vocês aqui uma gem que é muito bacana de se ter nos projetos, chamada Rails Best Practices, porque ela é uma gem que vai indicar para você boas práticas que de repente você pode não estar seguindo no seu projeto. Então você vai rodar um comando no terminal e aí ele vai indicar tudo para você. Então aqui, dando uma olhadinha no site rubygems.org, a gente vê que é uma gem que está sempre atualizada. Então eu vou vir aqui nessa seção aqui, ó, gem file, e vou copiar para eu poder adicionar lá no meu projeto. Então vamos fazer essa cópia aqui. Vou deixar tudo na descrição. Já aqui no projeto, eu vou no meu gem file e eu vou adicionar essa gem no meu grupo de development. E aí o que acontece? Eu peguei como exemplo o projeto Blogstrap, que é um curso que eu tenho aqui no meu canal. E aí vou colocar nele para a gente poder ver o que ele está indicando para a gente poder resolver. Então vamos lá, vou colar aqui então a informação que eu copiei. A informação é essa daqui que ele tem lá, então é Rails Best Practice, a versão. E eu vou adicionar também, vou fazer uma cópia aqui, eu vou adicionar um require false. Por que eu estou adicionando o require false? Quando a gente usa esse require false aqui, a gente está dizendo que a gente quer que instale essa gem na versão do Ruby do seu projeto, porém a gente não quer que ele seja carregado no nosso projeto, porque ele não vai ser usado no nosso projeto, vai só estar instalado em linha de comando. Esse que é o nosso objetivo aqui. Então eu vou salvar, vou abrir aqui o terminal, então vou rodar aqui o bundle. Então ele já completou. Uma boa prática também que eu costumo fazer nos projetos, eu faço um bundle update, porque daí ele já atualiza qualquer outra gem que existe aqui no meu projeto para ficar um pouquinho mais atualizado e também livre de algum bug que foi encontrado. Então tá certo. E agora o que eu vou mostrar para vocês? O site deles no GitHub do Rails Best Practice, ele tem aqui os comandos que você pode usar. Então tem uma opção de comando que seria essa aqui, ó, Rails Best Practice, ponto. Então eu vou copiar essa aqui só para mostrar para vocês, mas não vai ser a que eu vou usar depois não. Então quando eu rodo o comando, o que ele faz aqui para mim? Ele está mostrando aqui em vários lugares do meu projeto alguns problemas encontrados seguindo essas práticas que existem no Rails Best Practice. Então ó, eu tenho algumas aqui de Law of Demeter e Replace Instance Variable with Local Variable. E essa opção na linha de comando aqui eu não gosto muito dela, apesar de ser bem prática também, porque você pode clicar aqui com Ctrl e ele já vai abrir para você. Aqui eu estou usando o Visual Studio Code e ele já vai abrir para você exatamente onde na linha onde ele está indicando que tem um problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa opção aqui, que é uma opção que ele vai gerar um HTML, e eu acho que essa daqui é uma opção que eu gosto mais, mas vocês fiquem à vontade. E além disso, ele tem aqui várias configurações que você pode fazer, adicionar diretório, tirar diretório, enfim, aqui é só dar uma explorada. Meu objetivo maior é poder trazer uma informação para vocês, mostrar que existe, o quanto é válido, e aí depois você pode se aprofundar um pouco mais. Então quando eu gero esse comando, ele roda e cria um HTML aqui na raiz do projeto. O arquivo é esse aqui, ó, Rails Best Practice Output.html. Já vou até aproveitar para não perder aqui o embalo.
Eu vou copiar esse nome e vou adicionar ele no meu git ignore, porque eu não quero que não tem necessidade nenhuma desse arquivo ser adicionado no meu controle de versão. Então eu adicionando aqui no meu .git ignore, ele já fica de outra cor aqui, uma cor acinzentada, indicando que ele não vai entrar no meu controle de versão. Então, uma vez feito isso, quando você abrir esse arquivo, né, o arquivo foi gerado lá naquele local. Deixa eu atualizar aqui minha página. Então, é mais ou menos assim. Então, aqui ele vai ter o checkbox com os problemas encontrados. Então, você pode marcar todos ou desmarcar todos. E aí, vamos lá, né? O primeiro que ele está dizendo aqui é lá no article detail, na linha número 2. Então, ele tem 4 erros de law of the meter. E o que eu gosto do HTML é que se eu clicar nele aqui, ó, Ctrl, né, e vou clicar, ele abre a página do Rails Best Practice em cima dessa regra, né, dessa boa prática que foi quebrada no meu projeto. Então aqui o Law of the Meter, não vou entrar muito em detalhe não, mas o Law of the Meter é o seguinte. Neste exemplo aqui a gente tem lá um invoice que está pedindo que ele pertence, né, a um usuário, e lá no invoice ele está querendo acessar o nome desse usuário. Então, quando o invoice ele tem que acessar um usuário que já é um outro modelo, né, não é o modelo dele, e acessar o nome dele, ou seja, propriedade desse user, você está violando a lei de Demeter. Por quê? Porque o invoice ele não tem que saber quais são os campos, as propriedades do módulo do user. E por algum acaso pode acontecer de uma dada situação aqui, sei lá, do usuário ser nulo, né, belongs to user, nullify true aqui, a gente poderia ser nulo, então o nosso site poderia dar um problema também, um erro, né, caso não houvesse um usuário para esse invoice. Então aqui o que eu acho legal é isso, ele mostra o mau exemplo, né, que é o que foi encontrado no projeto, e o que você deveria fazer para refatorar para que isso melhore. Então o Rails ele tem um delegate que a gente pode usar ele para que a gente vai delegar para que nesse caso aqui, né, o usuário ele responda por as propriedades específicas, né? Então quem vai responder pelas propriedades do usuário é o próprio usuário. E aí ele faz uma alteração aqui para poder refletir isso. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo aqui que ocorreu no projeto, que foi na linha 2 do Article Detail. Então vou aqui no Article Detail, que ele já está até aberto. Então na linha 2 está lá, article.user.email. Então essa aqui é a violação. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma troca aqui, ó, vou colocar user underscore email. E já lá no meu article, no meu model, vou abrir ele aqui. Aqui no meu model eu vou colocar, na verdade eu vou copiar esta linha aqui para eu poder resolver esse problema. Então o meu article eu estou acessando o e-mail do usuário. Então aqui eu posso colocar, aproveitando até o código lá, então eu estou delegando para o model user quando a gente referenciar um e-mail. E aqui coloca prefixo true. Então o que é o prefixo true? O prefixo é colocar o usuário, né? Então ele vai colocar user, que esse é o prefixo, underscore e-mail. Então quem vai responder agora pelo e-mail do usuário é o próprio model user e não mais o article acessando o user e acessando uma propriedade dele. Então fazendo dessa forma aqui, a gente já vai estar resolvendo essa indicação. Então vou salvar. E agora eu vou rodar de novo, vou abrir aqui o terminal, né? Rodar o comando novamente. Vou agora atualizar a página só para vocês verem que, ó, aqui tem 4, né? 4 violações, vamos dizer assim. Eu vou atualizar a página, ela já baixou uma aqui,
Então, legal. Então, aqui já resolveu. Eu vou também agora pegar um outro exemplo aqui, né? Que ele deu aqui, ó, replace instance variable with local variable. Da mesma forma, se eu entrar aqui na explicação dele, ele está dizendo, né, que quando a gente está usando um template em um projeto nosso, o template, na verdade, ele é um trecho de código, né, no caso o HTML, ele pode ser reaproveitado. Então, nesse caso, não é interessante que o meu partial acesse a minha variável de instância, que é aquela que começa com arroba. O ideal é que a gente passe para o nosso template uma variável. Então, aqui nesse caso, vou dar esse exemplo aqui, tá? Ele está dando um render sidebar post. Então, essa aqui é a variável post que vai ser usada dentro do sidebar e ela está recebendo o arroba post. E aí poderia ter um outro lugar que estivesse usando esse sidebar também e seria, sei lá, arroba ao post, sei lá, vamos dar esse exemplo aqui. Então, o sidebar continuaria com uma variável chamada post e aqui ele receberia um outro valor de uma variável de instância. Então, como foi indicado isso aqui no projeto, eu vou resolver esse problema. Então aqui, ó, archives HTML na linha 4. Vamos lá para o projeto. Vou fechar tudo que está aqui. Archives. Então, na linha 4 está acontecendo isso aqui, ó. Eu estou acessando a minha variável de instância. Nesse caso específico, quem está chamando o meu archives? Então, eu vou fazer uma busca aqui. Render. Quem está fazendo ele, quem está chamando, né, o archives é um outro template. Então, quem está chamando ele é o right side. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que eu tenho que descobrir agora, nesse caso aqui, até um pouquinho mais complexo, eu tenho que descobrir quem que está chamando o right side. Nesse caso aqui eu já até sei que quem está chamando é o index. Então, se eu abrir aqui o meu index do article, aqui ó, eu estou chamando o right side. E se eu olhar no meu controller, no meu index, né, de articles, eu tenho aqui ó, archives. Então eu chamo o index archives e aí esse index caindo aqui no meu HTML, né, ele chama o right side. Então nesse ponto aqui, o meu archives, que é a minha variável agora local, vai receber o arroba archives. Então agora o right side está recebendo aqui esse archives, que é local que eu fiz, e chegando aqui eu vou ter que passar essa mesma variável local, archives, eu vou passar ela passá-la para um outro render meu chamado archives. Aqui só eu fiz errado, na verdade não é assim, ó, é archives, porque como do meu index eu estou passando o arroba archives e vai ir lá no meu right side eu vou receber como archives, então eu vou receber ele dessa forma. Só que aí para eu passar mais uma variável lá para o template archives eu passo dessa forma. E assim chegando aqui no meu archives eu vou poder, ao invés de usar o arroba archives, eu vou usar apenas archives. Então, eu vou salvar agora todos esses arquivos aqui. Vou rodar aqui de novo o Rails Best Practices. Vou dar uma olhada aqui no meu output. Ó, ele vai diminuir uma opção aqui. Ele aqui está dizendo, ó, ele encontrou 14. Vou atualizar a página. Ele já baixou um aqui, então ele baixou para 13, que está certo. E só para a gente garantir também, eu vou rodar o projeto e vou dar uma olhada aqui se os meus arquivos estão aparecendo. Então olha só, está aparecendo os meus arquivos, né, que seria tudo que eu fiz aqui de postagem por mês. Então ó, vou clicar aqui em dezembro, por exemplo, vou clicar em maio,
E aqui está mostrando maio. Então assim, ele funciona, e dessa forma agora, se eu quisesse reaproveitar, no caso, o right side, eu poderia reaproveitar ele, porque agora eu uso uma variável local, e da mesma forma o próprio index, né? Que eu estou aqui também passando uma variável para um template. Então o right side vai poder ser usado, e o archives também ele poderia ser reusado, porque eu passaria para ele um outro valor de instância para ele poder ser mostrado lá. E por último aqui, que nesse exemplo ocorreu, né? Então eu tenho aqui espaços em branco, então deu uma formatação aqui que ele acabou colocando espaços. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o model role, e ali ele está dizendo que é na linha 3. Então aqui na linha 3 ele está dizendo, ó, que tem espaços em branco aqui, ó. Então só de eu salvar aqui, ele já vai... A IDE aqui já está configurada para usar a gem Robocop, e aqui ele já deu essa limpeza para mim. E novamente, se eu rodar aqui o comando, parar aqui o servidor, se eu rodar o Rails Best Practices novamente e atualizar aqui, ele já vai remover mais um warning que ocorreu, né? Mais um ponto aqui de atenção. Então eu acho muito bacana essa gem por causa disso. Ela vai indicar, e aí se você der uma olhadinha, por exemplo, no site Rails Best Practices, aqui tem muita coisa que você pode olhar, de repente até para você já se precaver, né, antes de fazer alguma coisa. E aqui ele tem tags também, ó, tudo de model, de controller, de plugin. Então, olha lá, tem muita coisa, tá? Então, e é legal que você entra neles, ele te dá um exemplo de código, o que está ruim, como é que você refatora. Isso que é interessante. E aí, o que eu acho, né? Para a gente rodar esse comando aqui toda vez, ou seja, lembrar desse comando vai ser uma coisa um pouquinho maçante. E aí, uma opção legal que eu vou passar para vocês também aqui, a gente vai gerar uma task aqui. Então, dentro da pasta lib, eu tenho uma pasta tasks, vou clicar com o botão direito, new file, eu vou chamar, vou pegar as iniciais, né? rbp.rake. Então eu vou criar agora o rake. Já que eu criei um arquivo dentro da pasta tasks, eu posso apagar esse arquivo .keep. Esse arquivo aqui ele serve apenas para que o controle de versão, que é no caso o Git, não apague essa pasta, porque uma pasta vazia não faz sentido. Então aqui eu vou colocar uma descrição, é assim que é o formato de criar uma task. Então eu vou colocar Rails Best Practices. Aqui a minha task, o nome dela são as iniciais. Vou colocar o do. Aqui eu vou colar o comando, né, que seria o comando que é o que está aqui embaixo. Então vou copiar ele. E aí, pessoal, como é uma linha de comando, eu tenho que colocar ele entre crase. Então é crase no início, crase no final, e aí eu colo o Rails Best Practices. Salvando esse arquivo, voltando aqui para o terminal, se a gente rodar, por exemplo, Rails-T maiúsculo, ele vai mostrar aqui todas as tasks existentes, e aqui ele vai aparecer, ó, Rails RBP, né, que é o Rails Best Practices. Então ele mostra aqui essa opção para nós. E só para se certificar então que deu certo, aqui a gente vai poder rodar então Rails RPP, ele roda o comando e atualiza aqui. Que na verdade a gente acaba não vendo. Deixa eu apagar o arquivo. Vou rodar de novo a task. Rodando, ele vai e mostra o arquivo para nós aqui. Então eu vou até atualizar ele aqui, só para ter garantia que foi tudo certo. Então foi tudo ok. Eu não vou ficar ajustando todas essas outras aqui. Eu vou, na verdade, vou commitar o código, vou subir para o meu repositório para ele ficar atualizado, mas
para o informe do nosso vídeo aqui, basta vocês saberem que essa gem é muito bacana de se ter nos seus projetos, para que ele alerte a gente de sempre usar boas práticas de programação, que vai ajudar o nosso código a ficar melhor, para ele poder evoluir e dar as manutenções necessárias, que isso aí sempre ocorre. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um forte abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau.